mais posse de bola, mas acabou saindo da Vila Belmiro com um resultado negativo. Queria saber por que você acha que o Vasco não conseguiu concluir essa vantagem nas estatísticas em chances de gol? Boa noite. Acho que tem sido corriqueiro, né? Se você for analisar aí nossos 4 jogos, incluindo hoje, todas as estatísticas indicam números melhores para a gente, mas só que a gente tem pecado na eficácia, né? Até fazer um comparativo, a gente teve uma primeira oportunidade muito parecida com o segundo gol do Santos e acabou que a gente não fez e eles fizeram. Bruno, diante do que tem acontecendo com o Vasco, de criar muitas oportunidades, fazer poucos gols, vocês têm um clássico agora que vocês precisam fazer pelo menos um gol para ir para os pênaltis, mas 2 gols para uma classificação. O que dá para fazer em tão pouco tempo? É uma pergunta que a gente vem trabalhando, isso aí não tem como negar. Os jogadores têm se dedicado, os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar com a força do grupo, com a força dos jogadores. Eles já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que a gente está passando por um período um pouco de transição, porque saíram 3 grandes referências da equipe: Coutinho, primeiro o Ryan, primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver, o Verratti e o Ryan foram responsáveis por mais de 50% dos nossos gols, talvez ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo de diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar, não só para esses jogadores que chegaram, mas com os jogadores remanescentes. E aí, talvez quando tiver a primeira vitória, assim, principalmente no Campeonato Brasileiro, as coisas vão deslanchar. Deixa eu aproveitar e perguntar também. No ano passado, vocês tiveram um clássico meio que semelhante na questão de cenários. O Fluminense era favorito, porque viveu o melhor momento. Vocês eram os azarões, digamos assim. E agora, mais uma vez, o Fluminense é tido como favorito pelo momento vivido e vocês azarões. Mas no ano passado, quem levou a melhor foi o Vasco. O que dá para tirar de lição? O que dá para fazer baseado nisso? Os jogadores são capazes. A gente tem um grupo bom, tem um grupo de jogadores comprometidos. Da mesma maneira que o ano passado, na Copa do Brasil, a gente saiu em vantagem no primeiro jogo, eles foram lá reverter, entre aspas, a vantagem, acabou que a gente passou nos pênaltis. A gente tem totais condições, acho que é uma boa oportunidade. Às vezes, quando você perde um jogo como foi o de hoje, às vezes uma oportunidade tão cedo é bom para os jogadores mostrarem, e aí talvez tenha uma virada de chave nesse sentido. Boa noite, Pedro Márcio, Esportes. Em relação ao Cuiabano, ele é um jogador que foi anunciado há tempo, mas estava fora por lesão, né? Eu queria que você me falasse sobre a importância de ter um jogador tão completo como ele, que é um lateral que trabalha bem na parte ofensiva e defensiva do campo. Eu queria que você me falasse a importância de ter um jogador como ele nesse elenco. Acho que não só ele, mas quanto mais competitividade interna nós tivermos, é melhor. Quanto mais jogadores em todas as posições parecidos, ou então com um nível de excelência bom, é fundamental para a equipe, porque eu acredito muito na competição interna, para depois gerar mais competitividade e quem estiver melhor no momento poder estar jogando com mais regularidade. Vou te perguntar, os treinadores não gostam de falar individualmente, mas como você citou Ryan, Verratti como 2 caras responsáveis por metade dos gols do Vasco, você tem Spinelli e Brenner, 2 centroavantes que já viveram grandes fases e é o que você tem hoje em termos de referência de ataque. Assim. O que dá para extrair deles? Ou o que você vai conversar com eles para que eles possam voltar a exibir o futebol que fizeram o Vasco querer trazer eles para cá? Então, como eu falei na primeira resposta, são jogadores que vieram de contextos diferentes, então acaba precisando de uma readaptação em diversas situações. O Brenner, se não me engano, veio dos Estados Unidos, da Europa, então já está um bom tempo fora do país,
ele não estava treinado, ele estava vindo de férias, então quando ele chegou aqui para a gente, ele estava num nível físico inferior aos outros jogadores. O próprio Spinelli, quando chegou, ele vinha de uma pré-temporada com o Independente Del Valle, mas ainda não tinha jogado. Então são jogadores que meio que estão trocando pneu junto com a competição ali rolando. E como eu falei anteriormente, a gente confia muito neles. Em certo momento as coisas vão se encaixar e eles vão ser protagonistas que a gente espera. Só para finalizar da minha parte, a gente sabe que a torcida do Vasco apoia muito, mas também pressiona quando a fase é ruim e a fase nesse momento é ruim. Como transformar essa pressão numa coisa positiva para esse jogo? Eu acho que quando você veste a camisa do Vasco, a pressão vai existir sempre. Então, não tem que muito falar nesse sentido. Os jogadores sabem a grandeza do clube, que não pode estar nessa situação, não pode estar nessa situação na tabela. Então, faz parte da pressão do futebol. E eles têm coberto de razão de estarem chateados, estarem revoltados. Cabe a nós a gente superar esse momento ruim para voltar a dar alegria para eles. Só para finalizar mesmo agora de verdade. Para você, Bruno Lazarão, como é pegar o Vasco nesse momento? Porque o Diniz falava que o time criava, jogava bem, mas não fazia os gols e os resultados não vinham. Agora a bomba está na tua mão. Como é fazer essa virada de chave para que as coisas possam começar a acontecer? Eu ter tido essa oportunidade de estar dirigindo o Vasco da Gama numa competição nacional é uma grande oportunidade para mim. Não só para mim, mas como para todos os outros jogadores que estiveram aqui presentes hoje. Eu acho que eles lutaram, eles correram, se dedicaram, mas não tem outra solução a encontrar, não tem outro jeito a não ser encontrar soluções. Mais posse de bola, mas acabou saindo da Vila Belmiro com um resultado negativo. Queria saber por que você acha que o Vasco não conseguiu concluir essa vantagem nas estatísticas em chances de gol? Boa noite. Acho que tem sido corriqueiro, né? Se você for analisar aí nossos 4 jogos, incluindo hoje, todas as estatísticas indicam números melhores para a gente, mas só que a gente tem pecado na eficácia, né? Até fazer um comparativo, a gente teve uma primeira oportunidade muito parecida com o segundo gol do Santos e acabou que a gente não fez e eles fizeram. Bruno, diante do que vem acontecendo com o Vasco, de criar muitas oportunidades, fazer poucos gols, vocês têm um clássico agora que vocês precisam fazer pelo menos um gol para ir para os pênaltis, mas 2 gols para uma classificação. O que dá para fazer em tão pouco tempo? É uma pergunta que a gente vem trabalhando, isso aí não tem como negar. Os jogadores têm se dedicado, os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar com a força do grupo, com a força dos jogadores. Eles já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que a gente está passando por um período um pouco de transição, porque saíram 3 grandes referências da equipe: Coutinho, primeiro o Ryan, primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver o Verratti e o Ryan, foram responsáveis mais de 50% dos nossos gols, talvez, ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo de diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar, não só para esses jogadores que chegaram, mas com os jogadores remanescentes. E aí, talvez quando tiver a primeira vitória, assim, principalmente no Campeonato Brasileiro, as coisas vão deslanchar. Deixa eu aproveitar e perguntar também. Que no ano passado, vocês tiveram um clássico meio que semelhante na questão de cenários. O Fluminense era favorito, porque viveu o melhor momento. Vocês eram os azarões, digamos assim. E agora, mais uma vez, o Fluminense é tido como favorito pelo momento vivido e vocês azarões. Mas no ano passado, quem levou a melhor foi o Vasco. O que dá para tirar de lição? O que dá para fazer baseado nisso? Os jogadores são capazes. A gente tem um grupo bom, tem um grupo de jogadores comprometidos. Da mesma maneira que o ano passado, na Copa do Brasil, a gente saiu em vantagem no primeiro jogo, eles foram lá,
reverter, entre aspas, a vantagem, acabou que a gente passou nos pênaltis. A gente tem totais condições, acho que é uma boa oportunidade, às vezes quando você perde um jogo como foi o de hoje, às vezes uma oportunidade tão cedo é bom para os jogadores mostrarem e aí talvez tenha uma virada de chave nesse sentido.